Então eu passo a palavra à Ana Carla Magno, representando a CBGE. Bom dia a todos os presentes. Em primeiro lugar, agradecer ao deputado por ter garantido essa audiência pública, ciente da necessidade de valorizar o IBGE e garantir o seu pleno e adequado funcionamento. Inclusive, na justificativa da convocatória para essa audiência pública, o deputado colocou que o conjunto dos trabalhos realizados pelo IBGE, dada a sua dimensão e importância, carece de pessoal treinado, capacitado e preparado para manter o padrão, a qualidade, a confidencialidade e confiabilidade do Instituto, que é o maior banco de dados do país, fundamental para a formulação de políticas públicas, econômicas, sociais, culturais e para o planejamento de toda a ordem. Então, eu queria expressar que nós compartilhamos com o objetivo formulado pelo deputado em relação a essa audiência, que é o de buscar sensibilizar os parlamentares e o governo no que concerne a necessidade de substituir toda a mão de obra temporária dos trabalhos contínuos da instituição por servidores efetivos regidos pelo regime jurídico único. Tá? Primeiro, contextualizar um pouco o que a gente está chamando de esvaziamento do IBGE. O IBGE foi criado há 77 anos como uma parte fundamental e estratégica da Constituição do Estado Nacional Brasileiro em todas as suas dimensões, e a centralidade do Instituto na formulação de políticas públicas e no planejamento estatal foi apontada desde a sua implementação, mas foi se consolidando ao longo da história do Instituto. Atualmente, a sua produção é absolutamente indispensável ao Estado e à sociedade brasileira como um todo. Em verdade, o IBGE se trata do maior provedor de informações e dados do país. E a sua produção, tanto no que concerne a informações estatísticas, geocientíficas e ambientais, atende não só aos órgãos de governo das diferentes esferas, mas aos mais diversos segmentos da sociedade. Quando se entra na escola, já se tem acesso às primeiras produções do IBGE, através da elaboração dos seus mapas, das suas estatísticas, e isso vai se ampliando para a vida inteira do cidadão brasileiro, o contato com a nossa produção cotidiana, com o trabalho que nós confeccionamos no IBGE no nosso dia a dia. São as variáveis e os indicadores estruturais e conjunturais, o PIB, as contas regionais, as contas satélites, a inflação, o desemprego, os dados necessários para a administração pública, para a saúde, saneamento, educação, orçamentos das famílias, informações dos setores empresariais como comércio, serviços, indústria, entidades sem fins lucrativos, dados demográficos de mortalidade, fecundidade, natalidade, etc., indicadores sociais, econômicos, territoriais, geográficos, ambientais, são tantos que dão a dimensão do tamanho do trabalho que nós temos que dar conta no nosso cotidiano dentro da instituição. Sem essas informações que nós produzimos dentro do IBGE, não é possível aos diferentes setores da economia tomar decisões, formular políticas, adotar medidas econômicas, orçamentárias, cambiais, fiscais, pensar política pública. Não se pode entender os diferentes aspectos do mercado e não se consegue compreender o que o Brasil tem e do que o Brasil necessita. Assim, a qualidade dos dados que nós fornecemos é fundamental para atestar o que é o Brasil hoje, dar um retrato fiel do que é o Brasil e, portanto, é necessário ter um dado confiável, plenamente confiável, para se tomar decisões na economia com base neles. Eu queria aqui partir do primeiro slide. O que nós caracterizamos como esvaziamento do IBGE? Ele é decorrente basicamente de dois elementos: o envelhecimento do quadro permanente do IBGE e, portanto, uma dimensão muito grande de aposentadorias sem recomposição do quadro técnico e, ao mesmo tempo, um fenômeno que nós detectamos, que é uma dificuldade de reter os quadros novos por conta das condições de trabalho e de remuneração. Não é só, além de tudo, quando a gente consegue fazer um concurso, a gente consegue ter pessoal entrando no órgão e não se mantém no órgão por conta das condições de trabalho e remuneração. Esse é um outro problema que carece de uma resposta, inclusive, sob o ponto de vista da valorização salarial dos servidores. Mas nós vamos nos deter principalmente nessa primeira questão. A gente pode dizer que houve, nos últimos anos, um rápido encolhimento do quadro efetivo. Com o quadro do IBGE, que era de algo em torno de 14 mil trabalhadores aqui, em 1989, passa em 2012 para pouco mais de 6 mil trabalhadores. É um encolhimento muito dramático do pessoal efetivo do IBGE.
considerados que teve encolhimento tanto em nível superior como em nível intermediário. Em 2012, o próprio IBGE institucionalmente apontava num documento ao Ministério do Planejamento que em 5 anos o percentual de servidores que poderia se aposentar chegaria a atingir cerca de 50% do quadro próprio. Estimativas mais recentes falam em 75% dos servidores prestes a se aposentar, né, no período imediato. Isso traz um cenário desastroso para o IBGE. Por quê? Porque existe uma possibilidade de descontinuidade da produção de informações. Isso traz um risco institucional. Por quê? Porque coloca em risco a qualidade do dado, o fornecimento do dado, a possibilidade de disseminação e a confiabilidade que o Instituto tanto preza e que construiu ao longo de tantos anos na instituição. Os impactos mais imediatos que a gente pode evidenciar são relativos, evidentemente, à qualidade dos dados coletados. Aqui também um documento do IBGE colocava essa ampliação dos aposentáveis nos próximos anos, já colocava que lá em 2012 já tinha 30% do quadro recebendo abono de permanência, né, para ficar um pouquinho mais no IBGE. Aqui, se a gente for olhar em termos de tempo de casa, 69,3% dos trabalhadores do IBGE possuem mais de 26 anos de casa, nessa situação de julho de 2013. No nível intermediário, que é fundamental para os trabalhos de coleta, né, essa dimensão chega a 82,1%. Mais de 80% dos trabalhadores têm mais de 26 anos de serviço, só para dar a dimensão de quantos estão prestes a sair da casa. Só em 2013, a própria presidente colocou em uma reunião recente com o sindicato que ela, lamentavelmente, procedeu a 48 exonerações de novos servidores. Então, assim, além de tudo, tem as aposentadorias e, além de tudo, tem um esvaziamento mesmo dos que entram, por conta de uma carreira pouco estimulante, uma progressão muito lenta, salários muito baixos em vistas de outras instituições, mesmo aquelas menos estratégicas que o IBGE, que acabam sendo mais atraentes para o nosso corpo funcional, e condições de trabalho muitas vezes inadequadas, uma relação muito ruim com os recursos humanos da instituição, um controle muito rígido dos tempos do trabalho combinado com o controle do processo produtivo, um descaso com a saúde do trabalhador, uma pressão permanente pelas metas institucionais e um plano de trabalho extremamente ambicioso com pouco efetivo para dar consecução. Este cenário institucional acaba levando as pessoas a ficarem desalentadas dentro da instituição, né, e pressionando para encontrar outras alternativas fora. Se a gente for olhar como o movimento mais geral do quadro de trabalhadores ativos no IBGE, a gente vê que tem uma ampliação do número de trabalhadores em atividade, mas ele se dá com o crescimento do quadro de temporários em detrimento do quadro de trabalhadores efetivos. No caso do quadro efetivo de trabalhadores de nível médio, que é fundamental na coleta e no tratamento dos dados, o encolhimento é muito mais dramático do que nos outros segmentos. E aí reafirmamos que isso, inclusive, é reconhecido pela direção da casa, traz um risco institucional muito sério. A gente chega ao ponto de, na rede de coleta, em alguns locais, não haverem trabalhadores efetivos responsáveis pela agência. A gente trouxe números para mostrar, né, números do próprio IBGE que retratam isso. Em primeiro lugar, aqui apresentar que tem, de fato, um crescimento do número de trabalhadores em atividade no IBGE entre 2006 e 2012, salta aí de 9.500 para 10.800, mas com uma queda clara no total de efetivos, que se dá principalmente pela queda dos efetivos de nível intermediário. E, em contrapartida, essa linha aqui roxinha, né, que é o crescimento dos temporários, é um crescimento exponencial, ou seja, está se tentando resolver o problema do encolhimento do quadro através da contratação precária de trabalhadores para trabalhar nas pesquisas. Aqui tem também um dado oficial do IBGE que coloca que em 2012 já existiam 16 agências com 0 servidores efetivos, nenhum servidor efetivo responsável pela agência. 83% das agências tinham até 4 servidores. Isso mostra a dramaticidade da situação da coleta, da rede de coleta, né? E mais do que isso, se apontava que até 2015 ia chegar a 94% das agências com até 3 servidores somente trabalhando por agência. E uma projeção de 62 agências sem nenhum, aliás, desculpa, 52 agências sem nenhum servidor efetivo e 156 agências somente com um servidor.
Eu acho que os números atestam um pouco, não preciso nem discorrer muito sobre o assunto, porque os números mostram a dramaticidade do tema. Esse quadro não está visível, mas o que eu queria salientar é isso. Os ativos permanentes tiveram um encolhimento no período mais recente, de janeiro de 2008 a julho de 2013, de 16%. O número de aposentados cresceu 17%. A contratação temporária cresceu quase 100%, 98,6%. Passou de 2.179 temporários para 4.327. E tem um outro dado que também nos chama a atenção, que é que o trabalho estágio, que também é outra forma muito precária de trabalho, mal remunerada, pulou de 128 para 477, um crescimento de quase 300% nesse período. É mais uma forma que a direção tem encontrado de burlar o encolhimento do quadro através do trabalho precário. Aqui tem uma dimensão de número de servidores por situação funcional e por unidade, em que a gente vê que várias unidades estaduais estão trabalhando com um quadro de temporários mais estagiários muito superior ao quadro de efetivos, que também mostra a dramaticidade do tema. O quadro continua, na maior parte das unidades, algumas unidades chegam a ter só 24% de quadro efetivo e o resto todo o quadro precário trabalhando. Quais são os problemas decorrentes do uso da mão de obra precária? E aí eu quero deixar claro que não se trata de uma falta de compromisso dos trabalhadores temporários com a instituição, mas uma falta de compromisso da instituição com os trabalhadores temporários. Se a gente for pensar, são trabalhadores que são subcontratados, vão pensar na forma de contratação, contratos de 2 anos, renováveis a cada 3 meses, o aditamento trimestral revela uma pressão constante sobre o trabalhador está submetido a prazos muito estreitos, a uma dimensão de trabalho extremamente elevada e o tempo inteiro sendo pressionado com a possibilidade de não renovação do contrato dele de trabalho, aquele contrato belíssimo de R$ 850 por mês, mas que pode não vir no mês seguinte. Então isso dá uma pressão moral permanente sobre o trabalhador. O trabalhador está fazendo a mesma coisa que todos nós efetivos do IBGE, coletando o mesmo dado, trabalhando em cima dele, muitas vezes representando a instituição, não só junto ao informante, mas na disseminação das informações. Porque se não tem pessoal efetivo, ele acaba sendo responsável por tudo em termos de representação do IBGE naquele local. Então é muita responsabilidade para alguém que está submetido a condições de trabalho tão aviltantes. Pelas condições de trabalho e pelo tempo mesmo do contrato formal, existe uma elevada rotatividade neste segmento. Elevada rotatividade implica a gente perder capacidade de treinamento e de retenção da qualificação dos trabalhadores dentro da casa. Isso dá uma instabilidade, uma insegurança enorme na rede de coleta. Cleide que trabalha, com isso sabe que a gente nunca sabe com quem vai poder contar na próxima semana, isso é extremamente variável. E aí o problema de capacitação e qualificação e uma rede em constante mutação, não precisa nem dizer da dramaticidade que alcança. Claramente o que nós estamos criticando com maior intensidade é a utilização de temporários em pesquisas de caráter contínuo. Nós temos outros problemas graves associados a isso. Nós trabalhamos com sigilo de informação. Nós trabalhamos com dados referentes a pessoas, famílias e empresas que não podem sair do IBGE de jeito nenhum. Mas é como eu falei, como se pode ter compromisso com uma instituição que não tem compromisso com o setor dos trabalhadores? Esse dado pode vazar a qualquer momento. Todos os 15 mil temporários que vão passando pelo IBGE vão tendo acesso a senhas de sistemas e vão saindo rapidamente do IBGE de posse dessas senhas de sistemas. Só para dar uma ideia do perigo, sob o ponto de vista do sigilo informacional. Só que essas são informações com tremendo impacto na sociedade e no mercado. Não preciso dizer que um dado de inflação ou um dado de desemprego divulgado de maneira equivocada ou na hora errada tem uma repercussão muito forte sobre a sociedade. Então, daí o alarme em relação a essa questão. Por que se precisa, então, de concursos públicos dentro do IBGE? Por que nós estamos fazendo essa discussão? Nós partimos do pressuposto de que é preciso assegurar a independência do IBGE e a sua credibilidade. Nós partimos do pressuposto de que a confiabilidade do IBGE fica em risco quando a gente tem um risco institucional de não garantir a qualidade do dado e a disseminação do dado.
A gente parte do pressuposto de que o sigilo da informação fica em risco quando a gente não tem trabalhadores efetivos comprometidos com o sigilo das informações. E aqui não mencionei, estava no slide anterior, mas não é só o trabalho contratado do ponto de vista de processo seletivo simplificado e o trabalho estágio que são problemas. Nós temos andares inteiros e algumas unidades de trabalho que funcionam somente com consultorias. E numa área muito problemática da instituição. Como a gente trabalha com o sigilo das informações? Usando as tecnologias de informação disponíveis. A nossa diretoria de informática precisa ter pessoal efetivo, capacitado e comprometido com a instituição. Mas nós trabalhamos com um imenso número de consultores que se rodiziam no tratamento dos dados e informações sigilosas do IBGE. Então vai também uma crítica do trabalho por consultorias. A gente acredita que, para garantir essa credibilidade, essa confiabilidade dos dados, o pressuposto é que os servidores não podem ser precarizados. Que o compromisso de quem assume uma carreira de caráter efetivo e as funções decorrentes dessa carreira levam a uma redução da pressão externa de lidar com informações que têm reflexos tão importantes e que tem essa dimensão, né, de repercussão sobre PIB, inflação, desemprego, divisões territoriais, etc, etc. Como a gente chegou nessa situação? Esse quadro aqui é interessante para entender isso. Mais ou menos 17 anos sem entrada de novos trabalhadores. Quando começa a entrar, entra um pouquinho que de longe, não chega nem perto, né, de repor o quadro que saiu da casa. Quem entrou nos anos 80 está prestes a se aposentar. E entra muito pouquinho. Aí, quero dizer assim, quero até apontar uma coisa que está falada nessa carta que o IBGE mandou hoje para cá. O IBGE defende também ter novos concursos, solicitou ao Ministério do Planejamento ter novos concursos, mas são poucos, muito poucos, perto da dimensão que a casa precisa. Por exemplo, agora, o concurso é para pouco mais de 400 vagas que não dão uma pessoa por agência. São mais de 500 agências. Não dá uma pessoa por agência. E o próprio IBGE apresentou um quadro de que algumas agências não tem ninguém. Então, assim, não tem condições de a gente trabalhar com uma perspectiva de concursos a conta-gotas. O risco institucional é agora, iminente, neste momento. Não pode trabalhar com 300 aqui, 200 ali, mais 100 ali. E aí se usa um argumento de que pode desestabilizar o corpo técnico, colocar servidores novos com os antigos. Para mim, isso é concretamente, para nós da CBGE, isso é um programa de gestão. Se a integração entre novos e antigos não está se dando da maneira adequada, esse é um problema dos gestores do IBGE. Como se faz a integração entre antigos e novos? No processo de trabalho, e não colocando os novos de maneira apartada dos antigos, né, com outro processo, e depois colocá-los na mesma sala já com uma visão diferenciada. Então, vai também uma crítica, inclusive a própria direção do IBGE, recentemente, ressaltou numa reunião que o processo de integração foi mal feito. Um outro sentido da necessidade de concurso público é que a Lei 8745 ela permite contratação temporária apenas para atividades eventuais, esporádicas, de caráter emergencial. Censo demográfico, agropecuário, contagem da população, ok. As demais pesquisas são parte do nosso quadro permanente de atividades. Não é possível a gente trabalhar PNAD contínuo, POF contínuo e outras questões que são do nosso plano de trabalho tradicional com trabalho precário. Para isso tem que ter quadro efetivo. E um outro elemento, que as novas tecnologias no IBGE, novas tecnologias tem que poupar mão de obra mesmo, é da vida, não é assim. Novas tecnologias no IBGE se traduziram em planos de trabalho cada vez mais ambiciosos, em novas pesquisas, em menores prazos, outras periodicidades, ampliação de amostras. Tem pesquisa que a gente trabalha em empresas, 100 mil empresas na amostra. Como a gente trata isso? Como? Necessita um amplo quadro de pessoal qualificado e permanente. Então, nas agências de coleta, nas supervisões de pesquisa, entre os pesquisadores, analistas, na estrutura administrativa, na estrutura de gestão, em toda a estrutura do IBGE, existe uma necessidade de um quadro qualificado e permanente de trabalhadores efetivos para garantir a manutenção e a confiabilidade do IBGE nacional e internacionalmente. A gente acredita que a missão institucional de retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade, ao exercício da cidadania, necessita mudanças neste IBGE pequeno que está se desenhando no momento.
A gente acredita que o IBGE pequeno não tem absolutamente nada a ver com o Brasil. Se pensar um IBGE pequeno como ser mais fácil de administrar, não se está atentando à necessidade de capilaridade na coleta e na disseminação de informações, né, que é um trunfo que o IBGE tem para fornecer à sociedade, que está se esvaziando pelo esvaziamento do corpo técnico. Reforçando que no Brasil não se projeta, não se estima, não se pensa a realidade sem os dados do IBGE, a gente precisa de um IBGE adequado ao tamanho e à dimensão do Brasil, e é isso que está em discussão nessa audiência pública. Obrigada. Muito bem. Parabéns, Ana.